MPS Rádio. Atividade. Comunica, Lauro Santos. Atividade. Arriba, muchacho! Estamos aí chegando. Você já está bem informado, né? O Alex Guzmão trouxe todas as informações, doutora Ana Célia, lá de Brasília, né? Com as notícias do que está acontecendo na capital da República. E agora a gente vem com um bate-papo. Eu falei lá no final do primeiro bloco que a gente ia conversar sobre um tema importantíssimo. Aumenta o volume aí. Dona Maria da Pirataba, para de conversar com a dona Joana e presta atenção aqui no que o Lauro Santos vai trazer. Eu tô com uma advogada que é experiente, exatamente, que é expert, como dizem os argentinos, é que falam, los expertos estão acá, né? Ela é experiente e trabalha exatamente com a área trabalhista. E a gente vai falar sobre a reforma trabalhista. Doutora Ana Célia Gama dos Santos, da Gama Advocacia. Acertei tudo, doutora Ana Célia. Bom dia! Bom dia, Mauro. Bom dia a todos os ouvintes, telespectadores, quem está na internet. Um ótimo dia para todos. Acertou, sim. Ana Célia Gama dos Santos. Sou advogada, trabalho já milito há alguns anos com o direito do trabalho e também previdenciário, e é uma honra estar aqui com você, Mauro, e trazendo informações principalmente no pós-reforma trabalhista. Nós tivemos muitas mudanças. E ainda, segundo o que a gente estava conversando, doutora Ana Célia, as mudanças não pararam, elas vão continuar, né? Exatamente. Olha só, Mauro, a reforma trabalhista ela começou lá em 2017, entrou em vigor em novembro de 2017. Nós tivemos já, com aquela reforma, mais ou menos 100 alterações. Então, foram 100 alterações na CLT, algumas alterações muito significativas. E hoje nós temos aí teve todo esse período, esse enfrentamento que passamos aí com relação ao Covid, então, novas possibilidades de trabalho, veio teletrabalho ou trabalho home office, e tendências que vieram realmente para ficar, e as alterações trabalhistas foram realmente muito significativas. As grandes empresas estão mudando o seu pensamento, né, doutora Ana Célia? As grandes corporações estão tratando dos funcionários de forma diferente. Isso está se refletindo já justamente por causa da reforma trabalhista, não é isso? Exatamente. Antes da reforma, normalmente nós tínhamos um sindicato que fazia a mediação entre empregado e empregador. Com a reforma trabalhista, muitas coisas, Mauro, passaram a ser convencionadas, então empregado e empregador podem fazer acordos, seja acordo para compensação de horas, banco de horas, jornada de trabalho, também com relação a horas extras. Então, hoje nós temos uma flexibilização nessas situações e também, Mauro, e principalmente com relação à demissão. Porque antes, obrigatoriamente, o empregado que tinha mais de um ano de trabalho, ele tinha que fazer homologação perante o sindicato ou o Ministério do Trabalho. Hoje, pós-reforma, isso não é mais necessário. Então, empregado e empregador pode, inclusive, fazer o acordo, estipular, por exemplo, com relação ao fundo de garantia, ao invés da multa ser de 40%, ela passa a ser de 20%. Teve uma alteração na própria CLT, que é a consolidação das leis do trabalho, lá no artigo 484, que inseriu o 484A, exatamente dando essa possibilidade de que a demissão seja convencionada por acordo entre empregado e empregador. E, na verdade, hoje o sindicato perdeu um pouco dessa atuação. Sim, hoje
o sindicato tem bem menos expressão, principalmente por conta dessa convenção entre empregado e empregador. Igual agora, nós estamos em vias da Copa do Mundo, e assim, uma pergunta e uma dúvida que muitos trabalhadores estavam, eu vou poder trabalhar, vou poder descansar, o empregador vai me liberar durante os jogos da Copa, e isso também hoje é convencionado, depende da empresa, então a empresa ela tem a possibilidade, por exemplo, de deixar o funcionário sair mais cedo do trabalho, porque o primeiro jogo do Brasil, inclusive, vai ser às 4 da tarde, Já o foi, segundo né? já ao meio-dia, o terceiro Vamos dizer volta assim, às 4, e depois que, se o Brasil ir passando de etapas, tem jogos às 13 horas. uhum, Então, por conta disso, então, hoje, o empregador, ele pode, por exemplo, permitir que o funcionário saia mais cedo, depois faça a compensação de horas, ou até debite essas horas dos jogos do banco de horas, né? Também pode ser que a empresa opte por arrumar um espaço na própria empresa para que os funcionários assistam aos jogos e depois retornem ao trabalho, ou ainda pode liberar o trabalhador para que realmente ele vá para casa e faça essa compensação de horas num outro período ou numa outra ocasião. Só é importante, Laura, falar também que com essas questões, convenções entre empregado e empregador, é muito importante que sejam feitas por escrito, porque até uhum. para dar uma legitimidade, uma formalidade no ato, e que para resguardar as partes também no futuro. Nós temos hoje também, igual ao trabalho, home office, como eu disse, é uma modalidade de trabalho remoto que veio para ficar. Antes nós tínhamos, por exemplo, até muitas pessoas me perguntavam, trabalho em home office, telemarketing é a mesma coisa? Não é a mesma coisa, porque são situações distintas, em atividades distintas, porque quando nós falamos do home office, é a atividade daquele trabalhador para o empregador, e não no caso do telemarketing, que na verdade é feito um trabalho para os clientes do empregador. E nessa questão do home office também, o que muitas empresas estão convencionando, no horário dos jogos, o trabalhador vai fazer a suspensão, suspende aquele horário de trabalho, assiste os jogos e depois retoma suas atividades na aula. E a gente falou aí do trabalho em home office, eu acho que é fundamental, né, a gente tocar nesse assunto. O home office veio para ficar. Não é que nem essa nossa câmera aqui que não... Muitas empresas, inclusive categorias profissionais, Raul, por exemplo, pessoas que trabalham na área administrativa, setores contábeis, financeiro, setores de vendas, muitos serviços, eles passaram a ser executados em home office e, de verdade, hoje nós temos também, no próprio fórum, como exemplo, nós temos os trabalhadores que fazem revezamento, escala de revezamento, trabalhando dia sim, dia não, indo para o escritório, indo para o fórum, ou exercendo as atividades em casa. O único detalhe, que no trabalho home office, normalmente o empregador, ele vai fornecer todos os equipamentos, todas as ferramentas para que aquele empregado possa exercer a atividade. Então, celular, notebook, até algumas empresas fazem o pagamento da internet, a refeição, a alimentação, que isso não deixou de ser uma obrigação da empresa. Então, mesmo no home office, nós temos essa obrigação da alimentação, então o empregador continua fazendo, né, esse pagamento. Então, é uma modalidade que veio para ficar, mas vai acontecer, como eu disse, de algumas formas híbridas, né? O trabalhador indo 1, 2 dias, 3 dias para a empresa, nos outros dias trabalhando em casa, ou ficando, exercendo toda a atividade realmente na sua residência. Com essas mudanças também, vamos falar um pouquinho, é muito complicado a gente quicando de um lado para o outro, mas eu não posso deixar de tocar num tema que é super chato, não sei porque eu estou vivendo isso, né?
de um processo trabalhista. Esses processos trabalhistas, por abusos, o meu caso até nem vou legislar aqui em causa própria, né? Mas só para citar um exemplo, eu fui readmitido por final de um período de aposentadoria por invalidez, foi cancelada a aposentadoria, e faltavam 2 anos para eu me aposentar por tempo de contribuição. A empresa me demitiu, como é clássico, né? Demite quando você volta de uma aposentadoria, até porque não tinha mais como sustentar um profissional com o cachê que eu recebo. Modéstia à parte, lá o meu cachê era bem alto. E eles me demitiram, mas só que havia um acordo salarial, havia um acordo com o sindicato, de 2 anos, o cara é intocável. Tá? Só para a senhora ter uma ideia, está lá no Supremo, está sendo votado, que é a última instância. Quantas pessoas passam por isso e, com as reformas agora trabalhistas, esses processos vão mudar? Vai haver uma pacificação nesse ringue? Ou as coisas vão ficar um pouco mais iguais? Como é que é isso, doutora? É importante, Mauro, e muito interessante essa questão, porque o sindicato, apesar de hoje ele não ter uma expressividade e a reforma permitir acordo entre empregado e empregador, os sindicatos não deixaram de existir. Então, nós ainda temos as convenções coletivas que definem e determinam, por exemplo, dissídio coletivo anual, regra para as férias, regras para salário, né, qual é o piso salarial da categoria, e um dos pontos, que é exatamente esse ponto que você está tocando, que é a estabilidade. Nós temos 2 estabilidades principais, que é aquela da mãe, da mulher, desde o momento da gravidez até 5 meses após o parto. Então, essa é uma estabilidade, ela, além de ser constitucional, ela também é convenção, então, isso é pacificado. Se o empregador demitir uma mulher grávida, então, ele tem 2 possibilidades, ou ele vai readmitir, ou ele vai indenizar. E o mesmo acontece com a aposentadoria. Na regra, antes da reforma da Previdência, nós tínhamos o seguinte, tínhamos a aposentadoria proporcional, que o homem com 33 anos, a mulher com 28 anos de contribuição, ela já teria direito à aposentadoria proporcional. Neste mesmo interim, a convenção coletiva dizia o quê? Quem estivesse a 2 anos da aposentadoria, ele teria a estabilidade e a empresa não poderia demitir. Se ela demitisse o funcionário, entrasse com uma reclamação trabalhista, aí a empresa passa a ter 2 possibilidades, readmitir esse empregado ou então indenizar. Óbvio que as empresas, elas vão buscar meios de não cumprir isso, como você mesmo disse, seu cachê era alto, então, aí 2 anos de remuneração de indenização ia fazer uma grande diferença, sim, né? E por isso, com certeza que eles estão recorrendo até para chegar no Supremo. Provavelmente eles também devem ter ido para o TST com um recurso de revista, alegando algum ponto constitucional. Aquele recurso de revista para parar um pouquinho o processo. Exato, porque assim, tudo que ofender lei federal ou a Constituição Federal pode ser matéria de recurso de revista e é revisto, por isso que chama recurso de revista, porque é revisto lá no TST. Mas isso ainda continua, a estabilidade ela existe, ela não teve alteração. Agora, por exemplo, você também citou a questão da aposentadoria por invalidez, Laura. A aposentadoria por invalidez tem um detalhe extremamente importante, é que o empregado, se ele se sentir apto a voltar ao mercado de trabalho, ele pode suspender a aposentadoria por invalidez. Ele pode pedir o cancelamento da aposentadoria para retomar as suas atividades normais. E foi a minha discussão com a perita. Exato. Eu faço rádio, como é que eu vou
parar. Me pararam, Então, e eu é não posso até parar. um outro ponto que eu ia tocar nessa questão, Mauro. Existe, por exemplo, a aposentadoria especial. Como a aposentadoria especial, quando ela ou vai trazer um risco à saúde ou um risco à vida, então, dependendo da situação, o que acontece? Aquele trabalhador se aposentou, teve uma aposentadoria especial, ele não pode retomar as atividades. Mas são categorias específicas. Hoje a lei traz, inclusive, as regras quando é grau alto ou grau elevado, grau médio ou grau leve para uma insalubridade ou para uma periculosidade que vai levar para uma aposentadoria especial, que é diferente da aposentadoria por invalidez, que é a partir do momento, se a pessoa está apta, está se sentindo realmente que ela já tem condições de retomar suas atividades e voltar ao mercado de trabalho, ela pode fazer isso, Mauro. Eu me lembro, já que você demonstrou que gosta de rádio, os operadores de transmissores de rádio eram passíveis da aposentadoria especial. Hoje não mais, mas Não antigamente, hoje não mais, que os transmissores são digitais. Algumas categorias, inclusive, até 95, elas vinham especificadas. Torneiro Uhum. mecânico, motorista de ônibus ou de veículos de carga pesada. Então, assim, tiveram muitas alterações. Hoje nós temos aí novas regras e também o PPP, que é o Perfil Profissiográfico Previdenciário, que é um documento que todo trabalhador que esteja sujeito à insalubridade ou à periculosidade vai ter que ter, seja para apurar ruído, risco biológico, a penosidade, como é o caso, eu falo, hoje o professor, ele tem direito a se aposentar com 5 anos menos, né? Então, a professora com 25 anos de atividade, o professor com 30 anos. Mas por quê? Porque essa atividade é uma atividade considerada penosa, então, por conta disso, há uma redução Eu que o diga. A minha mulher é então, professora, eu sei como é. exato. Então, tem essa diferença, ou tem essa redução de 5 anos, por isso, o trabalhador rural também. Então, a mulher se aposenta com 55 anos, o homem com 60 anos, por quê? Principalmente aquelas pessoas que trabalham numa economia familiar, Mauro, a criança com 10, 12 anos já está lá na lavoura, já está trabalhando. Então, por conta disso, essas pessoas começam a trabalhar mais cedo numa atividade que é penosa, querendo ou não, é uma atividade braçal, pesada, dependendo do tipo de cultivo que se faça. Então, por conta disso, a legislação, ela vem também diferenciando essas categorias. Olha só, apareceu uma pergunta aqui da produção, que é a seguinte, deixa eu ler, eu tinha decorado, mas o que a gente falou antes. Vamos botar, como dizia uma locutora Ruth Regina, botar as cangas aqui. Em relação ao pagamento de proventos para a mulher, olha eu não vou dizer que foi uma das produtoras que mandou essa pergunta. Algumas categorias, segundo ela, caracterizam-se, principalmente aqui no Brasil, em pagar menos, cerca de 20%, é verdade isso aqui, 25% a menos o salário da mulher em relação ao salário do homem, em algumas categorias. Nossa Senhora! Infelizmente, isso ainda é uma realidade, Na Mauro. comunicação não é não, hein? Mesmo mulheres, se nós pegarmos assim, no geral, algumas categorias profissionais, elas são, de fato, exercidas, na sua maioridade, pelos homens, e, infelizmente, ainda tem essa cultura, eu não diria machista, mas é uma cultura que vem e ainda mantém o salário da mulher, muitas vezes, inferior ao salário do homem. E é uma realidade, não acredito, assim, que isso vá mudar de uma hora para outra, mas
está mudando. Hoje nós temos mulheres em altos cargos que antigamente nós não víamos, né? Mas na década de 80, eu até brinco, a mulher, ela quis buscar a liberdade dela, né, profissional, poder exercer atividades tanto quanto os homens, mas duas coisas aconteceram. Elas não perderam as atividades que elas já exerciam enquanto dona de casa, enquanto esposa, mãe, e uma segunda coisa que acabou acontecendo, um segundo movimento, é de realmente nós termos essa diferença de salário, infelizmente. Eu espero, de fato, que isso mude no futuro. Já está mudando, como eu disse, mas ainda é um longo caminho. Infelizmente, é um longo caminho. Antes que me taxem de desinformado, eu dizer para você, na comunicação isso não existe. Aliás, tem muita mulher que ganha mais do que muito homem. É Isso é impressionante. excelente. Como na minha área também. Hoje eu não posso dizer, um advogado ganha mais que uma advogada, não. Está equânime, as mulheres também têm dominado algumas áreas, igual eu faço parte de uma comissão especial na OAB, e ela é predominantemente, tem mais mulheres que homens. Uhum. Então, assim, as mulheres, elas estão batalhando, estão realmente buscando seu espaço, mas em algumas categorias, e principalmente quando falamos em cargos de chefia, cargos de CEO, nós realmente temos menos mulheres e com salários menores. Essas situações aí tem que acabar, né? Isso é uma questão latino-americana, né, doutora? Exato. E é cultural. Então, nós estamos, se nós pegarmos na história, Lauro, foram muitas batalhas, não só no Brasil, como em outros países. Nós temos aí a xenofobia, a luta racial, nós temos exatamente essa equiparação homem-mulher para ganhar espaço no mercado de trabalho. Então, são muitas questões que ainda, eu não sei, hoje eu falo que as pessoas discutem mais, conversam mais, levam mais isso até para os meios de comunicação, que antigamente nós não tínhamos isso, era muito velado. Então, está mudando. Realmente, eu acredito numa mudança futura e que vai chegar num ponto que não vai ter mais essa divisão ou essa, né, diferenciação, principalmente com as mulheres, que são tão capazes quanto os homens. Temos aqui uma observação que eu achei muito legal, até o pessoal que está na Twitter lá em cima está me dizendo o seguinte: vocês estão falando tão bem da reforma trabalhista e a gente mete o pau aqui no jornalismo, volta e meia, no que está acontecendo de ruim na reforma trabalhista. Mas acho que nas entrelinhas deu para ver que tem algumas coisas que o trabalhador perdeu mesmo, né? Vamos falar um pouquinho das coisas não tão positivas assim? Então, principalmente com essa questão de um empregado e empregador poder convencionar algumas coisas, nós tivemos, por exemplo, alteração nas férias. Antes você tinha as férias de 30 dias, hoje você pode ter até 3 períodos de férias, que é onde o trabalhador tem que tirar no mínimo 14 dias, mais 2 períodos de 5 dias, permanece o direito do abono pecuniário, então ele ainda pode, vamos dizer, vender para a empresa 10 dias das férias, né? Mas isso é uma coisa que veio e se alterou. Uma segunda mudança foi o trabalho intermitente, que num primeiro momento foi colocado como uma coisa boa, Mauro, mas o que acontece? No trabalho intermitente, o trabalhador, ele trabalha por período ou por dias. E onde está o grande problema desse trabalho por período, né, de dias ou de horas? O que acontece? Hoje, a Previdência, ela não reconhece recolhimento previdenciário inferior a um salário mínimo. Quando o trabalhador exerce atividade intermitente, no trabalho intermitente, invariavelmente ele vai ter salário inferior a um salário mínimo, ele vai ganhar menos do que isso, na grande maioria das vezes, e com isso, se ele não complementar o valor, tá,
salário mínimo, vamos supor que ele ganha R$ 600, hoje o salário mínimo é 1.212. Então, se ele não complementar esses 612 e reconhecer a diferença de previdência, duas coisas vão acontecer. Ele não vai ter o tempo contado e não vai ter o valor contado para fins de aposentadoria. E isso é muito ruim. Um outro detalhe, no trabalhos ao domingo, nós tivemos aí alterações nas jornadas de trabalho. A jornada hoje constitucional é a de 220 horas por mês, 44 horas semanais. Foram criadas também as chamadas jornadas parciais. Jornada de 30 horas, que na grande maioria, ou algumas categorias, como da área de saúde, exercem muito essa categoria de 30 horas, telemarketing também, e passou a ser vedado para essa jornada que o trabalhador possa fazer hora extra. Então, ele não tem direito a hora extra, também não tem direito a banco de horas. Por outro lado, para ter direito à hora extra, foi criada a jornada de 26 horas. Na jornada de 26 horas, o trabalhador pode fazer até 6 horas por semana de horas extras e receber com um mínimo de 50%. Tem a jornada 12 por 36, onde o trabalho, por exemplo, aos domingos, antes era remunerado com 100% de horas extras, e passou a ser assim, dia normal. Então, assim, não só na jornada 12 por 36, como nós também temos a jornada 4 por 2, 5 por 1, 6 por 1. Então, o domingo passou a ser um dia normal e não tem mais a remuneração das horas extras. Por outro lado, a própria hora extra, que antigamente o empregado, a lei falava, o empregado pode fazer até 2 horas extras diárias e com uma remuneração de, no mínimo, 50%. Em domingos e feriados, ele ia receber com 100% de horas extras. Hoje, nós temos o banco de horas. Então, e o banco de horas, ele diz o seguinte, por acordo escrito, a empresa, ela pode permitir para o empregado tem até 1 ano para poder tirar esse banco de horas. Se for um acordo verbal ou tácito, se for verbal, até 6 meses para poder tirar o empregado, poder tirar esse banco de horas. Se for tácito, aí isso é o empregado, por exemplo, hoje ele saiu mais cedo, amanhã ele compensa, hoje ele ficou até mais tarde, amanhã ele sai mais cedo, e isso tem que ser de forma imediata, no mínimo 30 dias. Na prática, o que acontece? Os trabalhadores trabalham muitas horas, tem esse banco de horas, não tiram essas horas excedentes, e, na verdade, o que a lei fala, quando esse banco de horas não é exercido, então, na verdade, ele tem que ser pago, vamos supor, é determinado 6 meses para que se tire esse banco de horas. Não tirou, todas essas horas, elas são convertidas com mais 50% e tem que ser paga com esse acréscimo. Na prática, infelizmente, não é o que nós vemos acontecer. E uma outra atividade também, um outro movimento que aconteceu com a reforma trabalhista é a terceirização, ou o que eles chamam de back-office, né? Que tem uma nova lei, tem uma nova regra, e que hoje permite, inclusive, que o empregador terceirize atividades principais, onde antes ele só poderia fazer em atividades meio. Então, assim, a reforma trabalhista, assim, no geral, ela trouxe maleabilidade, mas para o trabalhador, em algumas questões, realmente, o que antes tinha trabalhadores que tinham muitas horas extras, compravam casa, conseguiam adquirir mais bens, que hoje isso não acontece por conta do banco de horas, Raul. Eu estou presente aí, o que eu fiz de hora extra na minha vida, principalmente por engate, a rádio não pode parar, né? Você está lá no estúdio gravando, o outro técnico não vem, você tem que ficar. Você tem que ficar. E hoje tem essa restrição, porque, assim, se antigamente você ia receber como hora extra, hoje vai entrar com um banco de horas. E isso foi feito porque foi criado o banco de horas? Para que as empresas
conseguissem gerir o seu fluxo financeiro, com isso não descapitalizar a empresa e, ao mesmo tempo, o empregado ter o direito de descansar as horas que ele trabalhou a mais. Mas, financeiramente, isso foi, de fato, um prejuízo. Doutora Ana, e o adicional noturno? Agora me lembrei também de coisa que eu recebia lá na década de 80, 90. Então, o adicional noturno, ele permanece só igual. que o horário é diferenciado, né? Então, a hora noturna ela é contada das 22 horas até as 5h20 da manhã. O que acontece? Tem o que leva à discussão. Eu trabalhei a noite toda em adicional noturno e, de repente, fiquei trabalhando até as 8 da manhã. Eu vou ter essa extensão de adicional noturno? Tem que ter essa extensão, tem que ter esse pagamento do excedente. Algumas empresas não pagam, isso são questões que são levadas ao Poder Judiciário, mas, assim, enquanto a nossa hora normal dia, ela tem 60 minutos, a hora da noite, ela tem 52 minutos. Então, é um horário reduzido. Tá vendo? Essas situações, gente, prestem muita atenção no que a doutora Ana está dizendo aqui, porque se você não se liga, não toma nota, eu fazia cada hora extra, eu tinha um caderno, eu anotava e conferia e passava para minha chefia sempre a cópia daquilo que eu havia anotado. Eu fazia muita hora extra, mas por razões as mais variadas. Ou eu tinha que concluir projetos, então era eu que fazia, não tinha outra pessoa a fazer, ou eventualmente tomava um engate. E teve uma vez que eu tomei um engate, entrei às 6 horas da tarde na rádio, saí ao meio-dia, né, do outro dia, e tinha que voltar às 6 da tarde de novo. Isso foi em 82. Eu era jovem ainda, podia fazer isso. Entrou o Domingo Mobral, eu dei uma cochilada na mesa de som, acordei e continuei trabalhando. Quando a gente é jovem, a gente faz essas loucuras todas. Faz essas loucuras todas. Mas pense bem, gente, prestem atenção, a doutora Ana falou uma coisa muito séria. Prestar atenção em tudo que está ali, não só no seu holerite, mas também no que a sua chefia está passando. Anote, não tenha vergonha, não tenha medo, nem sempre, o chefe é mau caráter, o chefe é isso, é aquilo. O cara está chefiando 20 pessoas, ele não vai estar preso num caso só o tempo inteiro. Acho que isso é importante a gente salientar. Exato. E aí, daqui a pouco, a empresa também vai marchar numa história por distração. Então, é melhor, muito melhor. E guarde depois essas provas. Eu tenho até hoje meus contra-cheques todos guardados. Não tem mais utilidade nenhuma. Mas, quando foi necessário, eles estavam lá. Mas aí até um detalhe, tá, Laura? Com relação ao INSS. Como nós temos aí, o homem tem que ter 35 anos de contribuição e a mulher 30 anos, o que na prática acontece? Muitas vezes as pessoas vão dar entrada na aposentadoria, não tem a aposentadoria deferida, porque ou faltou alguma informação na carteira de trabalho, no extrato CNIS, que vai trazer todas as informações da vida laboral do trabalhador, e muitas vezes o INSS vai exigir uma prova, e essa prova, ela é exatamente o quê? O holerite, o contrato de trabalho. Então, assim, por questões previdenciárias, é muito importante guardar esses documentos e não descartar. Doutora Ana Célia Gama dos Santos, Advocacia Gama dos Santos, é isso? Acertei? Isso mesmo. Olha, que prazer em receber você aqui. Eu ia dizer a senhora. Não. Formato do tempo do rádio com vinil ainda. Mas, sábado de manhã. Você gosta de cozinhar, doutora Ana Célia? Amo. Ama cozinhar? Tem aquela receita especial? Não sou muito boa com doce, mas salgado eu gosto de cozinhar. Olha, nós estamos no terceiro segmento, é isso? Não, estamos no segundo segmento. Lá no final, temos uma receita maravilhosa que a gente vai passar para aquele cidadão que só conhece a cozinha
até a porta da geladeira, onde ele pega a cerveja e volta, sabe? Não sabe para que serve fogão, micro-ondas, forno, sabe nada disso. Então, lá perto das 11 da manhã, teremos aí a receita do dia. Fique atento, fique ligado. Doutora Ana Célia, muito, mas muito, muito obrigado, viu? Foi muito Seja bem-vindo à bom. casa aqui. Eu que agradeço, eu sei que o assunto é extremamente extenso, Laura, nós teríamos aqui muitos assuntos, mas eu fico à disposição dos ouvintes, qualquer dúvida, se outras questões, que é muito importante, agradeço também a participação da sua equipe, porque é excelente, perguntas que a dúvida de um pode servir para outros, então só Exato. tenho a agradecer, quero agradecer a você, sua equipe, ao Rogério Casagrande, muito obrigada por poder estar aqui com vocês e trazendo informações que de fato são relevantes para todos os trabalhadores. A dona Maria da Pirataba quer contratar a doutora Ana para, enfim, para resolver uma situação trabalhista. Como é que ela faz? Olha, eu tenho o WhatsApp do escritório, é o 011 95374 5011. 011 953 74 Anota, dona Maria, eu estou repetindo para a senhora anotar. 011 953 74 5011. 745011. Anotou, dona Maria? Pronto. Que mais? Mauro, muito obrigada. Um excelente dia a você, um excelente dia a todos. E, de verdade, muito obrigada por essa oportunidade. Vai ser um prazer receber a senhora. Lá veio a senhora de novo. Vai ser importante receber você mais uma vez aqui no nosso programa, sempre. Sábado de manhã, advogado trabalha, viu? Não é só radialista, não. Tá bom? Sem dúvida. E recebe... Ah, não, agora recebe tudo normal, né? Tudo igualzinho. Eu volto já depois dos comerciais com o terceiro segmento, informação, música, bate-papo, entrevista, aqui no nosso programa. LPS Rádio, atividade. Comunica, Lauro Santos. Atividade.